Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Como é que estão as coisas? E aí, estão curtindo essa nova cara do canal aí? Curtiram a qualidade de edição, a qualidade de imagem e tudo mais? Deixem nos comentários aí se vocês estão achando massa assim, ou se vocês preferiam aquela época mais raizona da Connect, beleza? Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês, o Instagram da Connect é @connect.bike, beleza? Lá, dentro dos stories e nas postagens, vocês vão ficar sabendo das coisas um pouquinho antes. E, além de tudo, vocês conseguem acompanhar o dia a dia da oficina. Então, segue a gente lá, dá uma força pra gente. Desce o dedo nos comentários, igual vocês fazem aqui no YouTube. Hoje a gente vai bater um papo a respeito de 4 erros super comuns para a maioria dos ciclistas, beleza? E aí o grande lance é o seguinte, não é para eu ficar com dorzinho de cotovelo, hein? A gente está falando de erros comuns e todo mundo erra, cara. Eu mesmo erro um monte. E é legal, a gente está sempre aprendendo uma coisa diferente. São 4 pontos que eu ouço direto na loja e que eu não concordo, e aí a gente vai debater. Inclusive eu quero a ajuda de vocês depois aí. Primeiro ponto, quantidade de marcha não tem nada a ver se a bike vai ser mais leve, se a bike vai ser mais pesada. Tá? Quantidade de marcha é simplesmente a quantidade de marchas, nada mais do que isso. Você precisa entender que bike leve e bike pesada, a gente precisa entender qual que é a relação que você precisa. Relação nada mais é do que uma conta, alguma coisa em relação a outra. Na hora que você fala de cálculo de relação, é a quantidade de dentes de coroa dividido pela quantidade de dentes do cassete ou da catraca que você está usando lá. Tá? E aí que você vai entender se é uma relação leve ou uma relação pesada. Beleza? Isso é muito importante, porque senão você vai ficar comprando relação com um monte de marcha aí e você não sabe exatamente o que você precisa, tá? E aí, quão relativo é relação de marcha leve e relação de marcha pesada? Vou dar um exemplo. Uma coroa 34 numa mountain bike, dependendo do terreno onde você tá, já vai te dar muito provavelmente relações pesadas lá atrás. Na Speed, 34 é uma das menores coroas que você tem. Então você tem que entender que, além de tudo isso, você tem que saber qual que é a tua pegada na bike, beleza? Se você não sabe, a tua bike shop, o teu bike shop, a tua bicicletaria, teu mecânico ou tua pessoa de confiança, ela tem que saber te ajudar. Isso é um diferencial. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque antigamente os grupos eram de 20, 27, 30 marchas. Então quer dizer, o ser humano precisa entre 14 e 16 marchas para a maioria dos pedais. Pô, em 30, alguma vai servir, concorda comigo? Só que agora a gente está partindo para os sistemas de uma coroa. E aí o que a gente tem hoje são 12 marchas. 12 marchas é menos do que aquilo que a gente costuma usar. Então tem que ser 12 marchas acertadas. Não adianta nada você querer uma relação de marcha para escalar, subir um monte de coisa, e aí botar um coroão gigante lá, cassete pequenininho, não vai te adiantar nada. Então tem que entender muito bem essa questão de relação de marcha, tá? E aí, uma coisa que é controverso na minha cabeça, e eu imagino que seja na de vocês também, é o seguinte: a pessoa que pensa que quanto mais marcha melhor, muitas vezes é a mesma pessoa que pensa que o 210 é a melhor relação do mundo. Só que 210, 2 vezes 10 dá 20. Então quer dizer, tem 24, 27 e 30 marchas ainda. Então por que ele não compra de 30? Né? Então é porque falta embasamento. Com esse embasamento eu espero que ajude vocês a entenderem que em relação de marchas, como eu mostrei no vídeo da escolha de bicicleta, tá aqui, depois dá uma assistida lá, como é que faz para escolher a bicicleta correta, é uma das coisas mais importantes. Bicicleta você compra com relação a propósito, ao tipo de uso que você vai fazer. E uma das coisas que dão identidade ao propósito é a relação. Um outro ponto que eu acho importante dentro ainda dessa questão de relação de marcha, grupo de transmissão. A melhoria na performance muitas vezes está atrelado ao tipo de material que você usa no grupo. Como assim, João? Seguinte, os grupos mais básicos, a linha Turner da Shimano, por exemplo, ela vai usar material menos nobre. O que isso quer dizer? São materiais que eles absorvem parte da energia que você produz com a tua perna. Então, pensando que você tem energia na tua perna, aplica no pedal, passa para o pé de vela, que passa para a corrente, que passa para o cassete, que aí vai passar para a roda, pneu, tem um monte de perda, concorda comigo? Então os grupos mais básicos, eles têm essa perda muito maior. Então por isso que é normal você pegar, às vezes, uma pessoa com uma bicicleta mais simples e ela tem algum tipo de dificuldade por conta disso. Aí você põe essa mesma pessoa numa bicicleta mais top, ela desenvolve muito mais.
Por quê? Porque os materiais têm mais dureza, eles transferem muito mais energia, beleza? Então o grande lance de eficiência da melhora das linhas do grupo é em relação a isso. Os materiais são diferenciados, a eficiência do conjunto é maior, beleza? E com isso a gente mata essa questão de relação de marchas. Uma outra coisa que eu ouço o tempo todo, quanto é que pesa? Ah, mas pesa quanto? Ah, mas vou para uma mesinha de carbono, vou para um não sei o que de carbono. Beleza, cara, eu entendo que essa competição por peso é uma coisa muito legal. Só que eu acho que você tem que ponderar algumas coisas. Se você tem uma bicicleta de 15 quilos hoje e você quer tirar 200 gramas numa mesa de carbono, num cockpit de carbono, para mim não faz sentido. A não ser que essa seja a sua vontade, essa não é a melhor estratégia do ponto de vista custo-benefício para mim. Se você fizer uma troca de suspensão ou uma troca de roda, que são duas coisas que dão uma puta diferença, você vai acabar gastando uma grana muito mais bem empregada e vai ter resultados muito melhores, tá? Uma suspensão, às vezes, você consegue sair de 3 kg para 1.800 gramas, tá? Então, putz, é uma redução considerável. Agora, uma outra coisa, nas rodas, quando você tira peso da parte que gira, faz muita diferença na aceleração que você tem na bike. Então eu não iria por esse caminho de, ai, quero um 4 carbono, aí quero não sei o que carbono, aí vou tirar 10 gramas aqui, vou tirar 10 gramas ali. Não faz sentido na minha cabeça você querer tirar 10 gramas a R$1.000 do que você tirar 1 quilo a R$1.000, entendeu? Então tem que botar essas coisas na ponta do lápis. Se você já tem uma bicicleta super competitiva e o que falta é roda de carbono, cockpit de carbono e quadro de carbono, aí você faz, beleza? Então acho que isso é uma grande coisa assim que vocês têm que prestar atenção. Senão vocês vão ficar gastando grana aí e tudo mais. Outro ponto, cuidado com as peças de carbono que vocês compram. Tem muita falsificação, tem muita réplica, né? Tem muita tranqueira. O que acontece? Eu chego, ponho aqui na balança, a mesa original do cara tem X gramas. Aí você vai lá, põe de carbono é mais pesado. Quer dizer, ela é alumínio revestido em carbono, entendeu? Tem que saber o que está comprando, tá? Um ponto de vista que eu tenho é o seguinte, se você tem uma grana, um orçamento ilimitado, invista no que você acha certo. Mas se você tem um orçamento limitado, invista com o pé no chão, beleza? E aí o meu terceiro ponto, cara, é o seguinte, você quer emagrecer a bike? Emagrece você, tira aí os 200 gramas da pança, né? A gente sabe que dá pra tirar, falou? Não custa nada. E aí a gente entra numa vibe muito doida. A gente sabe que as bikes têm tamanho, né? PMG, 15,5, 17,5, 19, 20, tem todos esses tamanhos. E aí muita gente chega aqui e fala, ah, bike pequena é coisa de mulher. Catatalzinho desse aqui assim, ó. Chega aqui e quer comprar bike com quadro 19. Não faz sentido, tá? Então vamos desmistificar isso aí. A bike é feita para te trazer a maior performance ou conforto ou conforto possível. Então se existe uma numeração, você precisa tentar pelo menos seguir ela. Ou então experimenta, quebra esse negócio de que bike pequena é bike de mulher, tá? E outra, eu tenho certeza que quem é gigante precisa de uma bike grande, de um quadro grande, tem inveja da bicicletinha pequenininha. Por quê? Porque ela é mais ágil, ela é mais leve, porque tem menos material, tá? Então, assim, vamos desmistificar isso daí, porque isso é uma coisa que acaba ficando até meio chata, né, meu? Ó, putz, cara, te medir a altura lá, bonitinho, tá, cavalo tal, o que precisa? Ah, 15. Ah, 15 eu não uso. Tô louco. Vamos usar o tamanho certo, né? É roupa, né? Vamos vestir a roupa do tamanho certo, beleza? Com relação a isso, a gente precisa desmistificar. E aí, já aproveitando esse terceiro item para falar do quarto, é que assim, não existe tabela mágica que te mostre o tamanho de quadro que você precisa, tá? O que eu quero dizer com isso? google.com.br, tamanho quadros, enter, clique em imagens, pega uma tabela qualquer, eu tenho 1,70 e não sei quantos, eu preciso do quadro 19. Não é assim que faz. Por que não é assim que faz? A bike são basicamente 2 triângulos, tá? Eu vou falar só de 2. São 3 triângulos, mas a gente vai falar de 2 para ficar mais simples. O triângulo da frente e o triângulo traseiro, beleza? Esse conjunto de medidas e de ângulos ali determina a geometria do nosso quadro. Isso tem que ficar claro. E geometria, ela não é fixa, ela é variável. A Specialized tem uma pegada, a Groove tem outra, a Scott tem outra, a Trek tem outra. Não dá para você balizar
e falar, eu tenho uma bicicleta XYZ aqui do tamanho 17, eu vou mudar da água para o vinho e continuar pegando uma 17. O bike fit é uma coisa importante, mas antes disso a gente tem que entender se a roupa que a gente está vestindo vai pelo menos entrar. Se ela precisa de um ajustinho e tudo mais, é outro esquema, tá? Mas a gente precisa garantir que a roupa que a gente está vestindo vai entrar pelo menos, beleza? O meu paralelo é sempre esse. Uma bike bem feitinha, bem ajustadinha, é uma roupa de alfaiate, beleza? Ela vai vestir você do jeito que tem que vestir. Então, não tem como a gente pegar uma tabela genérica num site e acreditar que para todas as marcas aquilo vai fazer sentido, tá? Dentro da mesma marca, dependendo do estilo da bike, da pegada, se ela for um pouquinho mais básica, depois você compara com uma bike top, as pessoas do mesmo tamanho já não usam o mesmo tamanho na mesma marca, quanto mais em marcas diferentes. Então quem tem que te orientar ou é você, se você tiver a noção de bike fit e de tamanho de quadro, ou a pessoa que você confia, teu bike shop, tua bicicletaria, o teu mecânico, o que for, entendeu? Comprar bike do tamanho certo faz toda a diferença. E aí quais são as grandes mudanças normalmente? As pessoas estão lá pensando no comprimento do seat tube, né, que é o tubo do canote do selim ali, que determina, né, 15 polegadas, 17 polegadas, ou 48 centímetros, 54 centímetros, se for numa speed, né. Só que aí é o seguinte, ali você consegue ter canote para subir e descer, concorda? Então aquela medida não é fixa. Só que a medida da frente, que é o top tube ou o tubo superior, essa medida é fixa. Você só vai conseguir alterar com a mesa. Então tem que levar em consideração todas essas medidas. Não adianta nada você ter uma bicicleta que você não cabe nela, ou uma bicicleta que você fica deitado nela. São coisas que não fazem sentido para quem está procurando pedalar com qualidade, beleza? As coisas que mais mudam entre projetos são o top tube, o ângulo de caixa de direção e o ângulo do tubo do selim, tá? Via de regra, top tube ou tubo superior comprido, o ciclista deita mais. Se ele deita mais, ele fica mais esportivo. Se ele fica mais em pé, ele fica menos esportivo. Ângulo do canote do selim. Então vou fazer isso meio por cima, assim, porque existem várias exceções. Mas quanto mais para trás ele tá, mais confortável você fica. Mais praieiro você é. Quanto mais para frente você tá, mais esportivo você tá também. Beleza? Então basicamente são essas as mudanças que tem no tamanho de quadro que você precisa se atentar e entender que a tabelinha padrão da internet não serve para nada. Pode jogar fora, beleza? E como é que a gente faz essa medida? A gente vai precisar do comprimento da pessoa, o cavalo da pessoa, que é o tamanho da perna da pessoa, tá? E aí também, dependendo do bike fit que você for fazer, ele vai levar em consideração o tamanho do teu tronco e o tamanho do teu braço, beleza? Mas são essas medidas que a gente precisa ter, pelo menos para começar. Tamanho e cavalo. E aí, galera, é mais ou menos isso. São 4 temas, são coisas que são inquietantes, né? Que são polêmicas, sim, mas que eu acho que a gente precisa estar falando, né? Porque senão a gente fica reproduzindo os mesmos erros o tempo todo, as pessoas insatisfeitas com bicicleta ou gastando uma grana na bike sem saber se ela vai entregar aquilo que ela precisa, entendeu? Então, o meu intuito aqui é sempre desmistificar essas coisas e compartilhar essas experiências com vocês, beleza? Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários também, tá? Eu faço questão de ler comentário por comentário, responder, vocês sabem como é que eu sou. Eu gosto de estar sempre trocando informação, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!